O e-mail é um endereço para correspondência e uma identidade digital? Pois bem, isso nós vamos analisar. Precisamos saber como essa ferramenta tem atuado, porque ela tem diversas funcionalidades. E a ideia de Ray Tolleson, quando criou o e-mail, foi separar a parte individual da parte de endereço, ou ele pretendia apenas uma coisa, apenas fazer um fluxo de informações? Vamos prestar mais atenção nisso. O e-mail serve como endereço e também funciona como identificação digital. Por que eu digo isso? Porque ele tem uma parte de identificação pessoal. Ele relaciona-se ao nome escolhido pelo usuário. A máquina ela não te dá um código como uma senha daquela gerada pelo banco. Não, você fará a sua escolha. Eu faço a minha escolha quando quero criar uma conta. Só que a partir daí, essa conta, ela começa a se tornar uma identificação digital para várias plataformas que eu irei acessar. Como nós podemos observar na tela da esquerda, a gente percebe o seguinte, que cada vez de fazer um cadastro em uma determinada plataforma, um determinado site, em requerer algo pela internet, em requerer algo no sistema digital, nós precisaremos colocar o nosso endereço de e-mail. Então esse endereço de e-mail, ele fica gravado naquela plataforma e você, apenas desse endereço, você já faz o seu cadastro, seu registro e seu acesso futuro. Seria um pouquinho mais complicado se tivesse que usar o telefone ou tivesse que usar o nome de identidade, o CPF, enfim, dados que nem sempre nós gostaríamos de passar para as demais pessoas. A divisão é assim, na esquerda nós temos o nome escolhido pelo usuário. No centro nós temos o símbolo arroba, que traduzido para o português significa em, o contido em. À direita temos o provedor, e o provedor são os computadores pelas quais a mensagem irá transitar até chegar no destinatário final. Só que esses computadores, por isso se chama provedor, é uma máquina que armazena e distribui. Além do provedor, nós temos o domínio, que ele pode caracterizar esse provedor como comercial, ele pode ser governamental, pode ser uma organização. Então, por isso que tem aquelas siglas .org, .com, .gov, como é o caso do Brasil, .rs e assim por diante, para que tenhamos a identificação de qual entidade, de qual setor da sociedade é representado naquele e-mail. Pois bem, além disso, temos a identificação de país, porque é preciso identificar que país se vincula àquela conta de e-mail, onde a pessoa construiu, ou enfim, essa conta ela tem um vínculo, tem que ter esse vínculo. Nós observamos também que nós temos aí alguns exemplos de e-mails mais famosos no Brasil, os mais utilizados, que aparecem nas imagens. Entre eles, da esquerda, o Gmail, que realmente é o mais utilizado. A última vez que eu fiz a pesquisa, já passava de 1 bilhão em e-mails ativos, e essas contas realmente precisam estar em atividade, senão a Google ela elimina. E depois nós temos também o Outlook, que tem a ver com a Microsoft, que é fornecedora da marca Windows. Então, as pessoas optam também por casar as duas contas. Quer dizer, utilizar um computador Windows e também uma conta que tem a ver, de e-mail que tem a ver com o Windows. Esse é o Outlook. Nós temos também aí o Yahoo e o UOL e também o Cloud, que já é vinculado à marca dos computadores da Apple. Pois bem, a conta de e-mail ela pode ser feita a partir dos 13 anos de idade. É simplesmente entrar na internet e colocar os seus dados e fazer o cadastro. Utilizar a conta de e-mail para enviar mensagens, acesso em redes sociais, receber material digital, porque há vários sites que enviam informações através de um simples cadastro de e-mail, acessar as páginas que exigem cadastro restrito, identificação do usuário ou cadastro restrito. Enfim, há uma infinidade de... Aqui são apenas alguns exemplos, mas há uma infinidade de possibilidades que eu posso desenvolver na internet a partir do momento que eu possuo uma conta de e-mail.
E, de fato, funciona como uma identidade digital. Por isso, cuidado com a escolha do nome. Observem comigo algumas características para criarmos a conta de e-mail. Em primeiro lugar, o provedor que preferir. Como acabei de falar, existem vários provedores. Eu citei aí 5, 6 provedores que são gratuitos. Mas você pode ter outras opções também e assim você cadastrar no provedor que você preferir. Você define um login, que é o nome adequado para o que pretende. Eu coloquei opções descontraído e discreto. Por quê? Porque justamente a pessoa ela tem que definir se essa identidade digital que ela quer criar, ela será para a definição de um tipo mais despojado, um tipo que quer causar uma alegria, que quer causar uma felicidade, que quer causar realmente descontração, e quer provocar isso nas pessoas, quer provocar o riso, a graça. Pois bem, de repente tem a ver com as atividades que ele realiza e ele precisa ser um pouco mais simpático, enfim, trazendo algumas características que tragam alegria, algumas trazendo algumas informações no seu perfil que tragam alegria a quem irá se deparar com o seu nome de usuário. Pois bem, aí nós temos o tipo descontraído, né? Esse será a figura, sim, que traz alegria quando nós enxergamos o seu nome. Por outro lado, nós podemos ter aquele tipo mais discreto, aquele perfil que apenas quer utilizar o sistema de comunicação, mas não pretende chamar atenção para o seu nome. Bom, isso cabe a cada um de nós utilizarmos. Portanto, nós escolheremos. A partir do momento que eu escolho, eu tenho uma ideia de como eu quero que o meu perfil seja, então eu vou lá e confirmo para ver se está disponível. Se confirmamos e está disponível, então eu faço uma senha que seja segura, mas que ao mesmo tempo seja fácil de memorizar. Porque existe todo um processo para recuperar a senha. Então é ideal que a pessoa construa uma senha que ela tenha facilidade para memorizar. Agora vamos às sugestões para o nome de usuário. A primeira sugestão é: quanto mais fácil de entender, melhor. As pessoas, em termos de linguagem, estão adotando por esse sistema. Tudo que for mais fácil de entender é melhor. Em segundo, nós temos aí, se possível, usar o formato nome e sobrenome. É o mais tradicional, mas como não temos tantos sobrenomes e nem tantos nomes disponíveis, muitas pessoas acabam tendo nome e sobrenome iguais. Por isso, às vezes, é necessário colocar um ponto, é necessário colocar uma abreviação do nome. O ideal é que você consiga colocar nome e sobrenome. Essa conta terá ampla utilização para você ao longo da sua vida. Você pode usar tanto para fins familiares, para fins pessoais, de cadastro em alguma ferramenta, alguma plataforma, como também para finalidades profissionais. Bom, depois disso nós podemos colocar a profissão. A profissão ela é interessante porque ajuda a pessoa a colocar na lista de endereços. Então, eu coloquei o exemplo de mecânico João, coloquei a Lúcia dentista, porque se eu estou organizando a minha lista de endereços, é interessante ter lá o mecânico João. É interessante ter encanador Marcos. Enfim, é interessante ter a médica Juliana, porque fica fácil relacionar pela profissão e depois pelo nome. Isso facilita para uso profissional. E aí vai a dica. O seu e-mail causará impressão antes mesmo de a mensagem ser aberta. Então, se causará uma impressão, eu não disse que é boa ou ruim, vejamos agora o que não utilizar para a construção de nosso endereço de e-mail. Apelidos. Por que não utilizar apelidos? Porque nem sempre eles são bem interpretados. Fofinho, gatinha, esses adjetivos, eles são mais adequados no âmbito familiar, no âmbito de relações interpessoais, assim, de amizade. Mas não para situações de trabalho, situações em que esse nome precise ser proferido em voz alta, aponta aí meu e-mail, e aí fica uma situação constrangedora. Evite também sequências numéricas, porque isso dá uma ideia de descuido, quer dizer, você não quis mudar
e aí então foi acrescentando apenas na sequência numérica. Tem pessoas que já são lá quase o número 1000. Então, quer dizer, aquele nome já estava sendo usado repetidamente, podia ter tentado outro. E de preferência não use símbolos ou caracteres, porque isso, na hora de entregar documentos impressos, você colocar seu endereço de e-mail, pode ser que aquela pessoa que irá digitar isso no sistema não consiga identificar bem aquele caractere, ou aquele símbolo, aquele caractere diferente. Então isso pode levar você até mesmo a ter um prejuízo depois de não receber uma comunicação. Outra coisa, evite utilizar localidade, bairro, cidade, aquelas coisas que são bem concentradas no endereço da pessoa onde ela vive. Isso não soa muito bem. Talvez para uma empresa, para um serviço que é oferecido, pode funcionar, pode ser até um marketing. Agora, para o usuário comum, não. Ali nós colocamos no exemplo aí o bairro Wilson, né? E assim por diante. Nós precisamos prestar atenção em como apresentarmos esse endereço, porque esse endereço fará também o papel de identidade digital. É o que venho reforçando ao longo desse trabalho. No demais, permaneça conosco, dê o seu clique aí no joinha aí e vamos adiante.